E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações. 5 meses após sua saída conturbada do Corinthians, Emiliano Dias quebrou o silêncio e fez declarações fortes sobre o que, segundo ele, realmente motivou sua demissão e a de seu pai, Ramon Dias, do comando técnico do clube. Em entrevista ao portal UOL, Emiliano afirmou, sem citar nomes, que ele e o pai foram usados em um momento de crise institucional e política dentro do clube, servindo como um valvo fácil para conter a pressão crescente sobre a diretoria. O tom do desabafo é de frustração, mas também de clareza, sugerindo que o desligamento da comissão técnica foi parte de uma manobra estratégica para desviar o foco de problemas muito maiores que se avolumavam nos bastidores do Parque São Jorge. Para Emiliano, a decisão da diretoria em demitir a comissão não teve relação com o trabalho técnico ou com os resultados da equipe, mas sim com a necessidade de oferecer uma resposta rápida à crise interna que se tornava cada vez mais pública. Ele afirma que a percepção de que estavam sendo usados como cortina de fumaça veio com o tempo, quando passaram a compreender melhor o contexto político que cercava o clube. Não era uma questão com o nosso trabalho. Tinham que tapar um problema muito maior e de conhecimento público. A única bomba que aquietaria isso seria a saída de alguém do clube. Os mais fáceis fomos nós, afirmou Emiliano, deixando claro que se sentiu parte de uma estratégia para proteger interesses que iam além das 4 linhas. A demissão aconteceu no dia 17 de abril, apenas 3 semanas depois de Ramon e Emiliano conquistarem um resultado expressivo à frente da equipe. O curto intervalo entre a conquista e a dispensa gerou estranhamento, mas a diretoria do clube, na época, evitou se pronunciar com clareza sobre os motivos. As declarações recentes de Emiliano, no entanto, jogam luz sobre aquele episódio e reforçam a percepção de que os dois foram retirados do comando técnico não por desempenho ou problemas de vestiário, mas como uma solução política para tentar conter a instabilidade que ameaçava a gestão e vinha se tornando insustentável diante da pressão de conselheiros, torcedores e da mídia. O cenário vivido pelo Corinthians naquele período era de profunda instabilidade. Internamente, disputas políticas e uma crise de gestão colocavam em xeque o comando do clube. Externamente, a torcida cobrava respostas rápidas e medidas drásticas diante de uma série de resultados ruins e decisões administrativas controversas. Nesse contexto, a saída da comissão técnica se encaixa como uma ação simbólica para acalmar os ânimos e desviar a atenção daquilo que realmente precisava ser resolvido. Emiliano, ao se manifestar agora, ajuda a expor o funcionamento de uma engrenagem muitas vezes silenciosa no futebol brasileiro, em que decisões técnicas são tomadas com base em pressões políticas e interesses que pouco têm a ver com o desempenho em campo. O impacto das declarações de Emiliano vai além de um simples desabafo. Elas escancaram os bastidores de um dos maiores clubes do país e levantam questionamentos profundos sobre a forma como o futebol é gerido em momentos de crise. Até que ponto os profissionais são valorizados pelo trabalho que fazem e não apenas usados como peças descartáveis em estratégias políticas? Quais são os limites entre a responsabilidade da diretoria e o papel da comissão técnica em um projeto esportivo? E, principalmente, que outros episódios semelhantes podem estar sendo encobertos por decisões rápidas e pouco transparentes? A entrevista reacende um debate necessário e certamente ainda dará muito o que falar nos corredores do Corinthians e entre os apaixonados pelo futebol. O bom futebol do Corinthians não morreu de forma abrupta, ele foi sendo apagado aos poucos, como uma chama que se apaga por falta de ar, sufocada por escolhas equivocadas, falta de planejamento e uma desconexão gritante entre o que o clube representa e o que vem sendo entregue em campo. O time que já foi sinônimo de raça, pressão e superação virou uma equipe sem alma, sem intensidade e, principalmente, sem identidade. O futebol propositivo, vibrante e carregado de emoção que fez história cedeu espaço a atuações previsíveis, desorganizadas e apáticas. O vazio técnico é apenas o reflexo de um vazio institucional maior, onde decisões parecem ser tomadas para apagar incêndios momentâneos, sem qualquer visão de futuro. O Corinthians que encantava, que emocionava até em derrotas, parece ter sido deixado para trás, e o que resta hoje é uma camisa pesada sendo vestida por uma ideia cada vez mais leve, frágil e distante do que um dia foi sua essência. A torcida, acostumada a empurrar o time em qualquer situação, agora assiste com angústia a esse processo silencioso de descaracterização. Não se trata apenas de resultados ruins, o que dói é a ausência de alma, de entrega, de um futebol que represente a paixão do povo corintiano. O clube que se orgulhava de ser diferente, que fazia da superação uma marca registrada, hoje parece ter se rendido à mediocridade do conformismo. Em vez de liderar com coragem, o Corinthians se tornou um espectador de si mesmo, preso em decisões que ignoram sua própria história. O luto não é apenas pelo futebol bonito, mas por tudo que ele representava: orgulho, resistência e pertencimento. A pergunta que fica é se ainda há tempo de resgatar tudo isso ou se o bom futebol do Corinthians foi, de fato, enterrado sem chance de retorno.
O que mais choca na morte do bom futebol do Corinthians é que ela não foi um acidente, mas sim consequência direta de um processo contínuo de negligência, onde a falta de um projeto esportivo sólido se aliou à instabilidade nos bastidores. A ausência de uma filosofia clara de jogo, a troca constante de ideias e a priorização de interesses políticos e imediatistas criaram um ambiente onde o futebol deixou de ser prioridade. Sem convicção, sem direção e sem tempo para amadurecer qualquer proposta, o clube passou a viver de improvisos, e improviso nenhum sustenta a grandeza de um time que um dia foi temido por todos. O Corinthians, que sempre sobreviveu das suas próprias entranhas, do suor e do grito da arquibancada, agora parece um organismo desconectado do seu próprio DNA. E talvez o mais doloroso seja perceber que, ao contrário de outras fases ruins vividas no passado, desta vez não há sequer a sensação de reação. O torcedor não vê um plano, uma luz no fim do túnel, nem um discurso que inspire esperança real. A apatia se normalizou. A cada jogo sem brilho, a cada apresentação sem alma, vai se consolidando a ideia de que o clube aceitou esse estado de estagnação como parte de sua nova realidade. O bom futebol do Corinthians não morreu apenas dentro das quatro linhas, ele foi sendo arrancado da alma do clube, dia após dia, decisão após decisão. E se não houver uma ruptura drástica com esse ciclo, o que se perde não é só o futebol bonito, é a própria essência do Corinthians. Vamos juntos nessa jornada. Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. Diante desse cenário sombrio, fica impossível não olhar para a arquibancada em busca de respostas. E você, torcedor corintiano, como enxerga tudo isso? Onde foi parar aquele futebol que fazia o coração acelerar, que representava a luta do povo, que colocava medo nos adversários antes mesmo do apito inicial? O que restou daquele Corinthians que fazia do suor sua assinatura em campo? Será que o clube perdeu só o futebol ou perdeu também a alma? É hora de se calar ou de cobrar com ainda mais força? A pergunta que ecoa é dura, mas necessária. Você se sente representado por esse Corinthians de hoje? Essa camisa pesada, que já foi carregada com tanta honra por gerações de guerreiros, está sendo defendida com o mesmo sangue nos olhos que marcou a história do clube? Ou estamos assistindo, calados, a lenta transformação do Timão em um time comum, sem brilho, sem raça, sem identidade? Sua voz, que sempre foi combustível nos piores momentos, está sendo ouvida? E, mais importante, ela ainda tem força para mudar esse rumo? É hora do torcedor olhar para o campo e, mais do que nunca, olhar para si mesmo. O que você espera do Corinthians daqui para frente? Está disposto a aceitar essa versão pálida e descaracterizada, ou vai exigir o retorno do verdadeiro Timão, aquele que não se entrega, que joga com o coração e que honra cada centímetro da fiel? Porque se o bom futebol morreu, talvez ainda haja tempo de ressuscitá-lo. Mas essa luta começa nas arquibancadas, nas redes sociais, nas ruas, onde a paixão do povo sempre fez diferença. E aí, corintiano, vai assistir calado ou vai fazer história mais uma vez? Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.